Olá, esse é o canal Eu Assisti, Reassisti e a Netflix colocou no seu catálogo A Garota de Rosa Choque, que é um filme de 86 e ele foi estreado, dá pra falar, foi estreado? Ele estreou, pronto, no dia 28 de fevereiro, então tem 40 anos. Quando eu vejo essas coisas aí eu penso o quanto eu já estou velho. Eu assisti esse filme, eu tinha uns 16 anos e eu não assisti no ano de lançamento, eu assisti um ano depois mais ou menos. E enfim, vamos lá, o filme foi escrito pelo John Hughes e ele é sobre Andy, que foi vivido pela Molly Ringwald, que é a musa dos anos 80, só dava ela nas sessões da tarde. E aqui ela vive uma adolescente criativa, independente, de origem humilde, que se apaixona por um garoto rico do grupo do colégio ali, né? E faz parte daqueles garotos populares, o grande popular da escola. E é um clássico, né? A Garota de Rosa Choque se tornou, com o passar desses anos, em um clássico adolescente dos anos 80. A Molly Ringwald foi a grande musa do cinema, como eu já falei, dos adolescentes dos anos 80. E como a Molly, ela trabalhou muito com o John Hughes, a imagem dela ficou muito ligada às produções dele. Então ela fez com ele 3 filmes, que foi Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco e A Garota de Rosa Choque. E também o John Hughes escreveu para ela ainda protagonizar, que foi alguém muito especial, filme que eu gosto muito esse. Enfim, mas ela não quis porque a imagem já estava muito presa naquele estereótipo de adolescente ruiva, incompreendida. E aí ela não quis fazer e houve um abalo nessa amizade de diretor e atriz. Enfim, quando eu assisti na época A Garota de Rosa Choque, eu abro aqui um espaço, um parêntese para dizer que dos filmes dele, A Garota de Rosa Choque é o que eu menos gosto, mas ainda assim eu gostava. Mas mesmo na época que eu assisti, mesmo gostando, já dava aquela sensação de que falta algo, eu tinha isso. E quando eu fui assistir, e eu não lembrava que eu tinha essa sensação, olha só. E eu fui reassistir, eu lembrei que eu tinha essa sensação de que falta algo, mas também eu vi que meu olhar para com o filme mudou muita coisa. Na época, o filme ele foi vendido como uma grande crítica social. É a garota do lado pobre contra aqueles riquinhos ali da escola. E hoje, ao reassistir, eu percebi que esse conflito é muito focado em estética, nas roupas, nos carros, e menos nas dificuldades reais da pobreza. Por quê? Porque a Andy é pobre e ela tem vergonha da pobreza dela. Porém, ela tem um carro e ela tem um guarda-roupa excepcional. Na época que eu assisti, como também um adolescente pobre, eu ficava me questionando. Gente, eu assisti esse filme e fui revivendo muita coisa da época, muitas lembranças minhas assistindo esse filme. E uma delas é que eu ficava perguntando por que ela era pobre e tinha vergonha da pobreza, se a casa dela era ótima, meu Deus. E aquelas roupas tão descoladas, eu bem que queria ter um chapeuzinho daquele, aqueles casaquinhos, embora eu moro no Nordeste, não queria usar aqueles casacos, enfim. Mas eu queria ter aqueles acessórios que ela usava, que eu achava muito legal a forma dela vestir-se. E ela tinha um pai desempregado, só que ela tinha um conforto. E ela trabalhava numa casa, numa loja de disco. Um sonho da adolescência é trabalhar num lugar daquele. Ela amava muito música. E então uma das coisas que eu continuo gostando desse filme é a música. Então seria um sonho para mim trabalhar num local daquele. Então a Andy tinha tudo que um adolescente da época queria. Lógico que ela tinha um conflito familiar por ela ter sido abandonada pela mãe. Ela tinha 12 anos quando ela foi abandonada pela mãe. E o pai ficou depressivo. Porém, o pai dela, o cara depressivo, não conseguia trabalho, não conseguia se ligar em nada.
Mas ainda assim ele era um bom pai, foi um pai muito presente. E a Andy, na verdade, era quem sustentava a casa. Então ela tinha essa responsabilidade. Só que ela era uma garota incrível. Ela produzia suas próprias roupas. Então só tinha lado bom assim na Andy. Embora o filme queria passar uma diferença de classes, não é sentido isso. E reassistindo, eu não senti isso. Tem também a questão do Duck, né? Do Duck, que é o amigo dela. Amigo que tem uma paixão não secreta, ele expõe o tempo todo que é apaixonado por ela e coisa e tal. Na época que eu assisti, eu tinha pena dele, na verdade. E ele continua sendo uma figura divertida, um amigo assim fiel, mas assistindo de novo a gente entende que ele tem uma possessão, ele não respeita os limites da Andy. Porque ele não para pensar que ela não gosta dele dessa forma. Ela deixa bem claro isso, que não gosta dele com esse sentimento de paixão. Ele é amigo, mas ele não leva em consideração nada disso. Olhando por essa ótica, essa dinâmica que se criou desse triângulo amoroso ali no filme, realmente a gente vê ele um pouco passando dos limites e até um pouco assustador. A forma como foi construído essa paixão, né? Ele fica plantado na porta de um lugar onde a Andy sai com uma amiga e ele não pode entrar, não deixam ele entrar e ele fica plantado por horas ali esperando ela voltar. Então tem uma obsessão ali. Para ele esquecer rapidamente esse amor assim tão fácil como foi, eu acho um pouco difícil de acontecer, né? E tem também o final que foi alterado, que era para ela terminar com o Duck, né? E não com o Blaine. Porém, nas sessões de testes, né, com o público ali da época, os adolescentes, as adolescentes, né, detestaram e queria que ela terminasse com o Blaine, que foi construído como aquele cara que é perfeito para uma garota da época, né, que sonhava com um cara estilo aquele ali. Eu, sinceramente, eu nunca gostei muito do Blaine também, não. Então é uma das coisas desse filme que não me fazia ser essa fã. Eu não gostava nem de um e nem do outro. Então, eu achava o Blaine mole demais. É isso. O cara em nenhum momento a gente vê ele se impondo a nada. Aí no fim aparece daquele jeito. Mas eu achava ele um pouco frouxo. É isso. Então, a questão é o que passou na cabeça do John Hughes, que escreveu querendo que alguém gostasse, um adolescente na época quisesse que ela ficasse com o Duck, sendo que a gente só conhece o Duck ali quando ele tá com ela. Não foi construído nenhuma imagem dele fora isso. A família. Então, como é que espera que a mocinha, que a gente queira, na época que não tem condições de uma coisa dessas, né? Enfim. E aí a gente vê que o filme abriu mão, a ideia dele, por assim dizer, né? Era trazer uma mensagem sobre amizade, integridade, né? Uma amizade que se transforma em amor e tudo mais, todo torto, né? Mas era isso que ele queria passar. Mas aí ele acabou cedendo à pressão para seguir lá o clichê do romântico, do galã romântico, e pedia-se naquela época, e eu acho que também agora iam pedir isso, não sei. Então também tem uma estética e a substância do filme. O filme é visualmente icônico, a trilha sonora, como eu já falei sobre isso, é ótima. E o figurino da época, da Andy, eu já falei também, eu amava o figurino dela e eu continuo gostando ao ver assim. Menos o vestido rosa-choque. Eu não sei como é. A Andy pega 2 vestidos, assim, velho, né? Da amiga que trabalha com ela lá na loja e do pai que aparece com esse vestido. Então ela pega esses 2 vestidos e transforma num negócio daquele, gente. Numa roupa de botijão daquela. Eu não consigo entender. Na época eu odiei. E agora que eu odeio com mais força aquele vestido, não tem sentido. Eu quero saber o que aconteceu com os figurinistas aqui para criar aquilo ali. O que passou pela cabeça desse povo. Enfim, mas em si, o figurino dela eu acho muito legal.
E o filme acaba se sustentando mais nesse clima e nesse visual dos anos 80, nessa estética, do que na substância de um roteiro complexo ou no desenvolvimento das personagens. Então, ele é mais focado e ele acaba ultrapassando umas certas gerações por conta dessa estética legal que o filme traz, né? Tem uns pontos de interrogação, é que os meninos ali, né? Vamos dizer que eram os rapazes, os meninos, usavam terno. Tem o James Spader, eu ia esquecer do James Spader, que faz aqui um traste, né? Que só abre a boca para dizer baboseiras, mas que tinha uma queda pela Andy. Não desenvolveu nada disso, né? Poderia ter desenvolvido aqui. E o papel do James Spader é curtinho, é pequenininho, mas também se fosse dar mais coisas para ele fazer, ele ia se destacar mais, convenhamos. Então, eu achei interessante eles usarem paletó, fumando na escola. A escola parecia mais uma boate às vezes, sei lá, um local aí que eles vão para curtir do que para estudar. As meninas da escola, porque a Molly era novinha, acho que ela tinha 17 ou 18 anos quando fez esse filme, mas o resto ali das meninas ali com quem ela estudava, nitidamente pareciam que estavam passando da casa dos 20. Mas aí eu não vou nem entrar nesse mérito aí, nessa questão, porque se você for assistir Namoro na TV, sabe esses vídeos antigos do Silvio Santos perguntando para as meninas se querem namorar, aquele programa do Silvio Santos. E aí, quantos anos você tem? O Silvio Santos pergunta, eu tenho 17, 18, as meninas tudo com cara parecendo que tinha 25, 30, eu acho que eu também, da época, não, eu vejo a minha foto, eu parecia novinha, né, não sei o que acontecia, mas as meninas daquele tempo, os rapazes também, né, quando novinhos, a estética parecia que eram um pouco mais velhos, não sei. Enfim, gente, tá na Netflix, não tem muito tempo que foi adicionado ao catálogo. Assim, eu quero falar um pouco, reassistindo, eu percebi uma coisa que eu não lembro se eu percebia na época, que eu não tinha essa noção de química ou não, é a falta de química entre o casal principal. O Blaine, que foi vivido pelo Andrew McCartney, que na sessão da tarde passavam os filmes dele que eu odiava, que era aquele Um Morto Muito Louco. Que filme idiota. E sempre repetia aquele filme. Ele fez também aquele Manequim, que era outro filme dele, que era o tempo todo. Ainda bem que ele deu uma boa guinada na carreira, virou um escritor, foi até premiado, um livro de viagem, uma coisa assim. Acho que também escreveu uma biografia, autobiografia, que também é muito bem falado. Virou roteirista, acho que até dirige, deu uma boa guinada na carreira dele. Enfim, voltando para a questão aqui dessa química com a Molly, não funcionou. É um casal zero, seco. É isso, eu assisti a Garota de Rosa. Gente, eu estou resfriada, a memória tá um pouquinho mais fraca. Mas eu assisti a Garota de Rosa Shocking para reviver essa nostalgia. E assim, eu ressaltei alguns pontos que na época eu não percebi, relembrei pontos que também percebi, mas continua sendo um clássico porque ele exalta esse clima tão legal dos anos 80. E é isso, se eu fosse dar uma nota hoje, olhando por esse aspecto aqui de tudo, eu daria um 6 para a Garota de Rosa Choque. Eu vou ficando por aqui, tchau.